sou o Frei Francisco, da Obra do Coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você está acessando o nosso canal a primeira vez, Deus te abençoe. Para aquele que já nos acompanha, muito obrigado por compartilhar as nossas meditações. Obrigado também pelas críticas. Algumas pessoas ficaram assim, um pouco temerosas em fazer um comentário sobre um dos nossos vídeos, o vídeo anterior mais precisamente, que vai vir logo no final desse vídeo aqui, ele vai ser indicado depois, para quem ainda não viu. O áudio não ficou bom e ok, vamos corrigir, estamos corrigindo já agora nesse vídeo a música de fundo, o áudio ficou muito alto. E eu quero dizer o seguinte, eu gosto de receber críticas. Nós só podemos crescer verdadeiramente se nós tivermos uma abertura para enxergar aquilo que a gente não está vendo, que o outro vê, e como o irmão, educadamente, com muito carinho, corrige. E assim a gente vai crescendo, não é? Então eu agradeço os comentários, as críticas, os compartilhamentos, agradeço tudo que vocês têm feito colaborando aqui com o nosso canal. Então, se inscreva, se você não é inscrito, compartilhe, indique e vamos assim fazer do nosso canal um canal de evangelização, como já tem sido, não é? Então, não tenham receio, se tiver algo para falar, fale, não tem problema, tá bom? Nós acolhemos. Ninguém é perfeito, nós não somos blindados em uma caixinha onde não tem erro, pode ter erro sim, tá bom? Mas eu estou totalmente aberto, eu gosto quando falam, Deus abençoe, tá bom? Então nós vamos hoje mais um vídeo, eu estou aqui no convento da Santa Cruz, né? Onde nós costumamos gravar esses últimos vídeos, eu acredito que os próximos também serão sempre gravados por aqui. Então, convido você a usufruir já desse lugar sagrado, que é fruto do coração de Jesus. Para nós, para cada um de vocês também. A obra do coração é o maior fruto do coração de Jesus. A obra do coração é a Eucaristia. Então, Deus nos abençoe, né? Aqui próximo ao convento tem uma lagoa. Nós andamos 100 metros e já chegamos nessa lagoa. Local muito bom para rezar, olhar para a lagoa e pensar em Deus. Né? Olhar para a lagoa e ver Deus na sua criação. Sair um pouquinho hoje além dos muros, da mureta, para gravar essa meditação aqui com vocês. Eu acho que tem um pouco a ver. O poder do inferno nunca prevalecerá contra a igreja. Essa certeza que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. Nunca o poder do inferno irá vencer a igreja. É interessante a gente olhar para esse assunto e olhar ao mesmo tempo para as notícias, aquilo que acontece, aquilo que a gente escuta, as conspirações, e olhar para tudo isso e lembrar, nunca o poder do inimigo de Deus irá prevalecer contra Deus e sua igreja. Essa é uma certeza, meus irmãos e minhas irmãs. Não é porque foi um santo que disse, não é porque foi a igreja que disse, não, Jesus mesmo disse isso. Pronto, ele disse, ok, isso basta. Para que a gente possa compreender bem essa derrota já anunciada do inimigo da salvação, nós devemos entender que a igreja, ela tem um corpo, e esse corpo é Jesus. O corpo místico da igreja é Jesus. Então aí a gente já pode entender que nada poderá prevalecer contra ele. Nada poderá prevalecer contra ele. Aqui tem no meu pé areia.
E não sei se vai dar para enxergar, mas aqui no meu dedo tem areia. Vários pontinhos de areia bem pequenininhos, vários coisa insignificante, um grãozinho de areia. E se nós fôssemos fazer aqui uma comparação, eu gosto de fazer comparações, gosto de colocar aqui alguns assuntos. Eu gosto de fazer comparações, gosto de colocar aqui alguns assuntos para a gente entender bem. Se nós imaginarmos que todo o universo, que tudo criado, o mar, o céu, as estrelas, tudo que nós podemos ver e conhecer. Se nós imaginarmos que tudo isso, diante de Deus, aqui fazendo essa comparação, é um grão de areia. Diante de Deus, tudo isso é um grão de areia. Então, se todo o criado, tudo o que é feito, é apenas um grão de areia, é um nada diante do Todo-Poderoso. Então, claro que o inimigo de Deus também é um nada diante de Deus. É um nada. Então a gente já começa a compreender como vai acontecendo diariamente no coração daqueles que amam a Deus a vitória de Jesus sobre o inimigo. Como as forças do mal nunca prevalecerão. E aquilo que a gente consegue ver realmente é muito limitado. A gente olha e vê só o nosso horizonte, aquilo que está perto de nós. A gente olha os jornais e vê notícias, a gente pode ver um escândalo dentro da igreja, mas tudo isso é nada diante da graça, como diz São Paulo, que está sobre sua igreja superabundantemente. Que está sobre nós superabundantemente. E São Paulo, na carta aos Romanos. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo em Cristo. E esse corpo não é só a cabeça, ele é a cabeça desse corpo e nós somos os seus membros. E também essa cabeça precisou ou quis precisar de seus membros para funcionar. O pé, por mais insignificante que possa ser, diante da inteligência do cérebro, diante da cabeça, ele precisa, a cabeça precisa do pé, a cabeça precisa da mão. Então, dentro desse corpo místico, cada um de nós é parte ativa que segue a orientação da cabeça, ou do cabeça, para ser mais claro e mais direto. Quando nós não seguimos a orientação do cabeça, então nós estamos fora do corpo, porque não seguimos a orientação de quem comanda o corpo. E misteriosamente, Jesus Cristo comanda a sua igreja, através do nosso Santo Padre, através dos nossos bispos, dos nossos padres. A igreja vai sendo conduzida de acordo com essa inteligência divina. Por isso que a igreja é a única instituição bimilenar. Não existe outra instituição bimilenar, senão a Igreja Católica. Por isso que ela ficará, sim, até o dia que Jesus voltar. E nada poderá derrubar essa igreja. Se dependesse apenas de nós, pessoas, claro, já teria caído há muito tempo. Mas como nós estamos aqui refletindo, essa igreja tem um corpo que vai além do que é possível ver. E esse corpo que vai além é Jesus. Ele conduz e rege a igreja através de cada coração que se converte, através de cada pessoa que se consagra, através de todo aquele que tem a sua vida
pautada de acordo com a vontade de Deus. É desse modo que Jesus conduz a igreja. Esse corpo místico requer unidade. Esse é um elemento chave. Sem unidade, não pode estar no corpo. E a unidade ela se dá através da igreja visível, da igreja hierárquica, do modo como a tradição nos orienta, como o Santo Padre, como os documentos da igreja, sim. E quando nós caminhamos dentro dessa unidade, então nós estamos nesse corpo. Esse corpo místico, ele também é composto por órgãos, né? Assim como o nosso corpo físico tem coração, tem rins, tem pulmão, também o corpo místico da igreja tem seus órgãos. Aqueles que são responsáveis, assim como esses órgãos, são também responsáveis pela nossa vida. No corpo místico da igreja, os sacramentos são os órgãos que mantêm a gente vivo. Em João 15, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. E nós devemos tomar essa consciência, que fazemos parte de um corpo e que não podemos viver acéfalos ou separados desse corpo. Devemos viver nele. E como que isso se dá? Misteriosamente se dá na Eucaristia. Quando nós nos unimos à carne de Jesus, nós nos tornamos então essa igreja viva. Porque a união não se dá apenas no aspecto físico da comunhão eucarística, mas também no aspecto interior, no aspecto intelectual. Eu coloco a minha inteligência e a minha vontade de acordo com a vontade e o querer de Deus. Naquela barca agitada, durante aquela tempestade, quando os membros, os irmãos que estavam ali, os apóstolos, ficaram apreensivos, eles entenderam depois que eles poderiam ficar tranquilos porque Jesus estava com eles. Essa imagem, ela se aplica para todos os tempos. Não houve um tempo na história de uma paz 100% na história da igreja. Ao longo da história da igreja, várias crises aconteceram, dificuldades mil aconteceram, mas Jesus sempre esteve na sua barca, sempre. Uma vez eu estava pescando com um amigo que é para mim um irmão, e saímos para pescar, pegamos o barco e saímos para pescar. Um barco a motor, e onde nós íamos pescar, a hélice caiu. Sem a hélice o barco não anda. Então, quando a hélice caiu, o barco parou. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Nós vamos pescar aqui, então vamos pescar. Colocamos a coisa lá para prender o barco no chão, sei lá o nome, esqueci. E começamos a pescar. Começamos a pescar, conversando e pescando. Depois, na hora de vir embora, terminou a pescaria, tínhamos que voltar. E como voltar se o barco não tinha a força para voltar? A hélice dá a propulsão para o barco andar, navegar. E como que nós íamos voltar? Não tinha remos. Tinha um pedaço de pau e a gente começou a mexer na água de um lado para o outro, mas o barco não andava porque era muito insuficiente. E aí, depois de um tempo, nós encontramos um pedaço de plástico e eu fiquei sentado na frente, segurando o
plástico e o meu irmão ficou do outro lado em pé segurando o plástico. E nós abrimos esse plástico. Não é história de pescador, isso é verdade, viu? E deu um vento naquele plástico. E o vento soprou. E nós fomos parar exatamente no local de onde nós saímos. O vento soprou e nos levou para a terra. O que é na igreja essa força que nos conduz? O que é na igreja essa força que nos motiva a continuar? É o Espírito Santo, não é outra coisa. O Espírito Santo é a grande força motora que conduz cada um de nós, cada pastor, cada sacerdote, cada leigo engajado, cada um de nós, cada batizado. É o mesmo Espírito Santo que sopra nas nossas vidas e nos levam para frente. Nos levam a perseverar, mesmo quando as águas estão agitadas, mesmo quando nossas forças acabam. Nossas forças acabam, mas Ele nos conduz. Assim, meus irmãos e irmãs, eu queria agradecer se acompanhou esse vídeo até agora, pedir que compartilhe, dê um like, clique aí na curtida, para motivar mais, para que esse vídeo circule mais. Mas assim, acima de tudo, deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Vamos usar todas as nossas forças humanas, todas as nossas capacidades humanas, grandes dons que Deus nos deu. Mas vamos ter a humildade de reconhecer que sem Ele, nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.